Capítulo 26. Emily não visitou Alex naquela noite. Em vez disso, sentou-se em frente à lareira na sala de artes e anotou tudo o que a senhora Erskine havia lhe dito para que não se esquecesse. Era difícil duvidar da percepção que a governanta tinha em relação aos irmãos, pois era como os via também. O talento de Sebastian para convencer as pessoas de que a neve era preta e o carvão era branco foi algo que ela já havia percebido e usado, a mesma expressão para descrever. Por experiência própria, ela sabia que Sebastian era um mestre na arte de distorcer os fatos, para dar uma perspectiva diferente em relação a algum assunto. Será que, como a senhora Erskine insinuara, seu marido seria um mentiroso, um trapaceiro, um sádico que faria de tudo para destruir seu próprio irmão? E se isso realmente fosse verdade, se Sebastian realmente detestasse Alex, isso indicaria que ele era uma má pessoa? Emily pensou no episódio envolvendo o telefone celular, quando Sebastian conseguiu convencê-la de que ela estava agindo de maneira ridícula, ao se irritar com o fato de que ele não havia entrado em contato com ela. E embora garantisse que havia mencionado que iria ao chateau para dar início à organização dos livros da biblioteca, ela sabia que, na verdade, ele não dissera nada. E por que ele não queria que ela o acompanhasse a Londres ou em outras de suas viagens e a deixava, sua nova esposa, com a qual se casara há menos de um mês, sozinha em Yorkshire? Não, ela tinha que parar com isso. Sua imaginação estava fora de controle. Era o que o seu pai chamava de imaginite. O momento em que o corpo humano estava mais exausto e a mente perdia toda a noção de lógica, deixando-se dominar por devaneios. No andar superior, Emily procurou em sua bolsa os comprimidos para dormir que seu médico lhe receitou após a morte de sua mãe e engoliu um deles. Mais do que qualquer coisa, precisava dormir. E no dia seguinte ela continuaria a procurar pela verdade. Emily bateu na porta de Alex às 6 horas da tarde do dia seguinte. Passou o dia todo tentando organizar os fatos em algum tipo de ordem lógica. Armada com uma garrafa de vinho tinto, ela ouviu a voz do cunhado, pedindo-lhe que entrasse no apartamento. Estou no computador, ele disse. Alguns dos meus filhos sofreram perdas consideráveis hoje, devido aos problemas com as plantações de cana-de-açúcar nas Ilhas Fiji. Entre. Olá, Alex. Emily disse em pé sob o batente da porta do escritório, fascinada pelas telas que piscavam, com indicadores verdes e vermelhos, e se moviam constantemente à sua frente. Olá. Ele respondeu com a atenção ainda concentrada no monitor. Faz tempo que não nos vemos. Trouxe isso aqui, Emily disse indicando a garrafa. Alex virou a cabeça para observá-la. Viu a garrafa e pareceu estar genuinamente surpreso. Tem certeza? É claro que tenho. Bem, é uma surpresa agradável, ele disse empurrando a cadeira de rodas na direção dela. Refiro-me a você, não ao vinho, completou com um sorriso. Lamento por não vir vê-lo antes. Está tudo bem. Estou acostumado a ser tratado como um pária. Mesmo assim, estou muito feliz em vê-la, Amy. Quer que eu pegue as taças? Deixe que eu as pego. Obrigada. Encontrando um saca-rolha e 2 taças,
Num dos armários da cozinha, Emily seguiu Alex até a sala de estar e observou-o enquanto ele se inclinava para a frente para avivar as chamas da lareira. Ela desarrolhou a garrafa, serviu o vinho e lhe entregou uma das taças. Observou também seus olhos inteligentes a avaliarem com interesse. Saúde, Emily disse tomando um gole. Bem, diga o que a trouxe até aqui, ele disse ainda olhando para ela. Você tem algo a me dizer ou possivelmente veio perguntar alguma coisa? Sou todo ouvidos, sim. Emily disse, pousando a taça sobre a mesa e sentou-se ao lado dele. Numa das poltronas que estavam em frente à lareira. Alex, você é um mentiroso? O quê? Ele disse rindo. É claro que vou dizer que não. Para ser honesto, provavelmente tenha sido um mentiroso quando brinquei com aquelas substâncias perigosas durante os anos em que fui viciado. Mas acho que é normal. Desculpe-me, mas parecia a coisa certa a perguntar, já que preciso pedir, ou melhor, implorar a você que me conte a verdade. Sim, Excelência. Somente a verdade e nada mais do que a verdade. Amy, o que está acontecendo? Fui visitar Norma Erskine ontem. Oh, entendo. Alex disse com um suspiro antes de tomar um gole do vinho. E o que ela disse? O que? Ela disse. Ela me falou sobre sua infância aqui, apenas porque eu fui até lá para perguntar. Certo, e daí? Alex disse defensivo. Ela foi bastante diplomática, mas havia algumas perguntas que eu queria fazer a você devido à conversa que tive com ela, para entender melhor a confusão em que sinto que estou metida. Sim, bem, acho que sei onde você quer chegar. É um assunto que eu insisto em não falar a respeito. Alex disse em tom grave. Tem certeza de que quer continuar com isso? Só poderei lhe dizer a verdade, mas como aconteceria com qualquer pessoa, será uma verdade de acordo com a minha perspectiva. E pode ser uma verdade tendenciosa também. Então, creio que seria melhor se lhe fizer perguntas simples no começo. Acho que elas podem ser respondidas com sim ou não. Emily já pensou em fazer carreira como advogada? Acho que você teria um sucesso impressionante, ele disse, sorrindo e tentando quebrar a tensão. Alex, isso é sério? Bem, Excelência, nada na vida é tão sério desde que você esteja viva e consciente. Por favor, Alex. Desculpe. Vou responder sim ou não e não vou me estender, a menos que você peça. Pode começar. Emily olhou para a sua lista. Primeira pergunta. Quando era criança, seu irmão o provocava ou pressionava de alguma maneira? E ele constantemente mentia sobre quem causou uma discussão ou uma briga para deixá-lo em maus lençóis aos olhos de sua avó? Sim. Quando você ganhou a bolsa de estudos e foi para a mesma escola onde seu irmão estudava, ele tentou novamente fazer com que você fosse considerado culpado pelas coisas ruins que aconteceram por lá? Por exemplo, foi ele quem começou o incêndio que resultou na sua expulsão do colégio? Alex hesitou por um momento. Após algum tempo, ele respondeu: Eu acredito que sim. Certamente não fui eu. Embora 4 garotos e um professor jurem que viram alguém, que disseram ser eu, sair correndo do ginásio, depois que o incêndio começou. E, à distância, é possível que alguém tenha dificuldades para discernir entre mim e Sebastian. Por que não se defendeu? Pensei que você quisesse apenas respostas do tipo sim ou não. Alex disse erguendo uma sobrancelha.
Bem, eu não podia simplesmente apontar o dedo para o meu irmão, não é? Além disso, ninguém acreditaria em mim. De alguma forma, Sebastian conseguiu conquistar uma reputação sacrossanta naquela instituição. Ele sempre foi como Macavity, dos poemas de T.S. Eliot. Quando havia algum problema, ele simplesmente não estava por perto. Mas não há provas de que ele foi o culpado. Portanto, o júri não pode considerar esta resposta como definitiva. Entendo. Bem, próxima pergunta. Você bebeu álcool na noite em que vocês dois saíram juntos em seu carro? Quando você tinha 18 anos e fora acusado e indiciado por direção perigosa? Não, que eu saiba não. Pedi suco de laranja no pub, como sempre fazia. Alex declarou. Você acredita que seu irmão tenha misturado alguma bebida alcoólica no seu suco? Sim, não houve qualquer hesitação nessa resposta. Chegou a confrontá-lo com esta acusação? Não. Como poderia provar? Você acha que ele fez isso para impedir que você fosse aceito em Cambridge? Sim. Você deixou Yorkshire e foi ao exterior para escapar de um irmão que, de acordo com a sua percepção, estava tão consumido pela inveja que seria capaz de tudo para sabotar qualquer uma de suas conquistas? Sim. Quando saiu de casa na noite do acidente, você e Sebastian tiveram uma discussão grave. O motivo da discussão era o fato que Sebastian queria vender Blackmore Hall e você se opunha à ideia? Sim. Você culpa Sebastian pelo acidente? Não. Alex disse enfático. O acidente foi uma fatalidade e não teve nada a ver com ele. Tem certeza? Alex hesitou outra vez e respirou fundo. Bem, eu estava furioso com ele e nós continuamos a discutir porque ele se recusava a sair do meu carro. Estacionei num gramado que ficava à beira da estrada e estava prestes a dar meia volta quando um maluco fez a curva e nos acertou em cheio. Portanto, você pode tentar ver as coisas desta maneira. Normalmente eu não pararia o carro num gramado se não estivesse no meio de uma discussão furiosa com meu irmão. Mas isso é algo que qualquer pessoa pode dizer. Creio que foi simplesmente um momento de azar e não posso afirmar que tenha sido culpa do seu marido. Por favor, continue. Alex prosseguiu. Na sua opinião, desde o acidente, seu irmão vem se esforçando para tornar a vida cada vez mais difícil para você? Por exemplo, contratando cuidadoras incompetentes ou que sabe que você não vai gostar e demitindo aquelas de quem você gosta? Sim. Em sua opinião, ele faz isso simplesmente porque quer transformar sua vida aqui no inferno, para que você concorde em vender a casa ou por algum outro motivo? Outra pausa. Alex tomou um gole de vinho e a olhou imenso em pensamentos. Provavelmente. A escritura da casa menciona que nós dois somos seus proprietários e ele precisa do meu consentimento para vender. Por várias razões, não tenho a intenção de fazê-lo. Isso é tudo? Emily olhou para a lista que tinha à sua frente. Havia mais uma lista brutal que tocava em seu relacionamento com Sebastian. Mas estava perturbada demais pelo que ouviu para se atrever a pensar nas respostas para aquelas perguntas. Finalmente ela concordou com o meneio de cabeça. Sim, isso é tudo. Acho que você sabe que se fizer as mesmas perguntas ao meu irmão, você teria respostas completamente opostas, não é? Sim, mas lembre-se, Alex, eu tenho olhos, ouvidos e um cérebro também. Pobre Amy, arrastada para dentro de um jogo de gato e rato, sem saber em quem ou no que acreditar. Por favor, não me trate com esse menosprezo, Alex. Emily disse irritada. Quero apenas entender os fatos. Já sei que nenhum de vocês é o que parece ser. Isso, certamente é verdade, ele concordou. Lamento se meu comentário lhe deu a impressão de que é menosprezo.
Realmente sinto pena de sua situação. Quer mais vinho? Emily deixou que ele enchesse sua taça e permaneceu sentado observando em silêncio. Após algum tempo, ela disse: Por que insiste em ficar aqui? Você me disse que tem dinheiro, tenho certeza de que seria melhor e mais seguro. Se vocês dois concordassem em vender a casa e seguissem com suas vidas, longe um do outro. Sim, essa é a resposta mais sensata. Mesmo assim, as emoções acabam ficando de lado. O maior desejo de minha avó era que seus netos conseguissem se reconciliar e deixassem o passado para trás. Ela pensou erroneamente que deixar Blackmore Hall como herança para nós dois seria o bastante. Eu tentei de verdade, mas é impossível. E para ser honesto, estou lentamente perdendo esta briga. Sebastian vai conseguir vencer e eu aceito isso. Por que meu marido quer tanto vender esta casa? Emily perguntou. Ele me diz que adora este lugar e que quer ganhar dinheiro bastante para reformá-lo. Emily, creio que há certas coisas que você devia perguntar diretamente a ele. Mas sim, eu queria tentar uma reconciliação, pois era isso que minha avó queria. Eu a decepcionei muito durante minha vida, suspirou. Eu a adorava e lhe causei muitos problemas e preocupações quando fugi daqui e entrei na rota da autodestruição. Acha que ela sabia sobre as razões pelas quais você partiu? Possivelmente. Mas, para ser honesto, Emily, apesar de ter um irmão que conseguia me sabotar constantemente durante meus anos de formação, não posso culpá-lo pelo meu vício. Tudo o que fiz aconteceu em decorrência de minhas próprias escolhas. Eu queria abrandar a dor de haver perdido algo que nunca mais poderia se concretizar. Cheguei a um ponto em que sentia que nada na minha vida poderia dar certo. Não importava o que eu conseguisse conquistar, por mais que me esforçasse. De alguma forma, nada poderia dar certo. Entende o que eu digo? Sim, entendo. Mas durante todo esse processo, magoei minha amada avó e nunca vou conseguir me perdoar por isso. Ficar aqui e me reconciliar com Sebastian pelo menos faria com que eu sentisse que estava fazendo algo para reparar meus fracassos. Eu compreendo. Amy, eu estou preocupado com você agora. Alex disse após uma pausa. Você tem que se lembrar de que, embora meu irmão tenha seus problemas em relação a mim, isso não significa que ele não possa estabelecer bons relacionamentos com outras pessoas. Eu detestaria pensar que o que aconteceu entre nós no passado virá a contaminar a imagem que você tem dele. Gosto de pensar que você e Sebastian são felizes juntos. Mas como você ainda consegue se importar com ele depois de tudo que ele fez? Aprendi que crescer no segundo lugar, seja isso real ou fruto da imaginação, é algo muito difícil. Hoje eu entendo como Sebastian se sentia. E talvez ele ainda se sinta assim. Você, dentre todas as pessoas, deveria entender essa emoção. Alex disse olhando fixamente para ela. Emily sentiu seu rosto corar. Sim, é verdade, todos nós temos nossos próprios segredos e problemas. E temos nossas próprias forças também. Sebastian pode não ter uma mente acadêmica como a minha, mas ele é incrivelmente inteligente em termos práticos. Dependeu da própria esperteza a vida inteira. Por favor, dê uma chance a ele, Amy. Não desista ainda, Alex pediu. Não desistirei, ela prometeu. Bem, que tal jantarmos agora? Alex sugeriu. Recebi uma entrega do mercado hoje mesmo e talvez você também possa me contar o que soube sobre o passado de minha avó enquanto esteve na França. Durante o jantar, Emily repetiu a história que Jacques lhe contara, tentando manter-se o mais fiel possível. Nada disso chega a me surpreender, Alex disse, quando ela concluiu o relato. Constance era uma mulher maravilhosa, Amy. Gostaria que você tivesse tido a oportunidade de conhecê-la. Emily viu o amor que Alex sentia pela avó em seus olhos.
Há pouco que eu possa dizer além do fato de que lamento. Obrigado, Amy. Alex disse com um sorriso fraco. Essa dor nunca vai desaparecer, mas talvez essa seja a maneira que as coisas devam ser. O choque de perdê-la certamente fez com que eu repensasse várias coisas em minha vida. Fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor. Emily percebeu que já passava da meia-noite. Preciso ir agora, Alex. Vou viajar para a França amanhã para ouvir o restante da história, mas virei visitá-lo assim que voltar. E obrigada por ser tão honesto e justo em relação ao Sebastian. Boa noite. Curvando-se levemente, ela beijou o rosto de Alex. Boa noite, Amy. Alex a observou sair do apartamento com um suspiro. Havia muitas outras coisas que ele deveria ter contado, mas entendia que suas mãos estavam amarradas. Ela teria que descobrir, por seus próprios meios, a verdade sobre o homem com quem se casara. Ele não poderia fazer mais nada. De volta à outra parte de Blackmore Hall, Emily deitou-se na cama sentindo-se incomodada, mas também aliviada por saber a relação sobre a relação entre os irmãos. Aliviada por saber a verdade sobre a relação entre os irmãos. Armada com os fatos, ela se sentia mais capaz de lidar com a situação. Seu marido não era um louco, apenas um garotinho inseguro que sempre viveu com uma profunda inveja do irmão mais novo que o superava em tudo. Isso fazia dele uma má pessoa? Não. Agora ela compreendia Sebastian. Seria possível ajudá-lo a superar seus problemas? Ele precisava sentir-se amado, valorizado e seguro. Diferente de Frederick e Falk, um dos irmãos não poderia ser totalmente maligno, enquanto o outro era bom. Nem a vida nem as pessoas poderiam estar em opostos tão extremos. Emily suspirou enquanto apagava a luz para dormir. Estaria criando justificativas para o comportamento de seu marido, simplesmente porque não era capaz de aguentar a verdade? Será que havia cometido um engano terrível? Quando Emily chegou ao chateau na tarde seguinte, a visão das janelas e portas, cobertas por tapumes e andames, lhe causou uma dor quase insuportável. Passou 2 horas com o arquiteto examinando todos os detalhes que haviam sido concluídos nas obras. Em seguida foi até a vinícola onde, como de hábito, Jean estava sentado em sua mesa, trabalhando com a documentação e a papelada da empresa. Emily, é ótimo revê-la, ele disse sorrindo enquanto se levantava e beijou-a nas faces. Como está seu pai? Ele está se recuperando conforme a primavera começa a chegar. Está descansando no momento e estará pronto para continuar com a história hoje à noite. Disse que quer que você saiba que a história não tem um final feliz. Depois daquela última semana de confusão mental e emocional, contrastada com a alegria de poder estar de volta à luz e ao ar morno da primavera provençal, Emily sentia-se pronta para lidar com isso. Jean, estamos falando do meu passado, não do presente ou do futuro. Garanto-lhe que sou capaz de lidar com isso. Ele a observou com atenção antes de fazer um comentário. Emily, de algum modo você está bem diferente. Tenho a sensação de que você cresceu. Perdoe-me pelo comentário. Imagina, Jean, eu acho que você está certo. As pessoas dizem que a morte de uma geração anterior significa que você realmente virou uma pessoa adulta. Talvez seja o prêmio pela tristeza de perdê-los, talvez. E agora, enquanto meu pai descansa, podemos falar sobre a vinícola? Quero explicar meus planos para a expansão. Emily tentou se concentrar nos fatos e números que Jean lhe apresentou, mas não se sentia qualificada para opinar a respeito. Não conhecia nada sobre o mercado ou a indústria de vinhos, e sua falta de habilidade fazia com que se sentisse constrangida
ao constatar que Jean tinha que pedir sua permissão para expandir os negócios da vinícola. Confio em você, Jean. Sei que fará o que for possível para tornar a cave mais lucrativa, ela disse enquanto ele guardava seus papéis. Obrigado, Emily. Mesmo assim, preciso comunicar minhas ideias e discuti-las com você. Você é a dona da empresa e das terras. Talvez essa não seja a melhor opção, ela disse, sentindo que uma ideia surgia em sua mente naquele momento. Talvez você devesse ser o dono da vinícola. Jean a olhou surpreso. Bem, que tal tomarmos uma taça de rosé e conversarmos mais a respeito? Os dois se sentaram no terraço atrás da casa de Jean e discutiram como poderiam transformar a ideia de Emily em realidade. Acho que eu poderia comprar a empresa, mas continuaria a alugar as terras ou a arrendá-las. Isso significaria que a pessoa que me suceder na cave não poderia separá-la do chateau. Jean sugeriu. Não posso oferecer muito, pois terei que tomar um empréstimo no banco e levará algum tempo, até que eu possa pagar os juros. Mas em troca posso lhe oferecer uma porcentagem de qualquer lucro que eu tenha. Acho que em princípio parece bastante sensato, Emily concordou. Eu teria que perguntar a Gerhard o que ele acha da ideia e talvez verificar se existe alguma declaração ou documento elaborado por algum de meus antepassados que proíba esse tipo de negociação. Mesmo assim, tenho certeza de que eu poderia removê-los. Afinal, da noite para o dia, me tornei toda poderosa. Ela disse com um sorriso. Combina bem com você, Jean disse rindo. Talvez combine. Emily disse, bebendo vinho enquanto se deixava levar por seus pensamentos. Sabe, logo depois que minha mãe morreu, a ideia de administrar os bens e o patrimônio da família me aterrorizava com toda a complexidade envolvida. Meu primeiro instinto foi vender tudo, mas aprendi muitas coisas nesse último ano. Talvez eu seja mais capaz do que acreditava. Ah, me desculpe. Não quis parecer arrogante. Emily, uma parte do seu problema sempre foi não acreditar em sua própria capacidade. Jean emendou. De qualquer forma, se você realmente quiser pensar mais a respeito, eu gostaria muito de chegar a um acordo. Bem, imagino que você esteja com fome. Vamos entrar e comer algo. Em seguida será a hora de meu pai lhe contar mais uma parte da história. Quando avistou Jacques, Emily teve a impressão de que ele parecia bem melhor do que na última vez em que o vira. É o ar da primavera que está aquecendo meus ossos. Ele disse entre risos, deliciando-se com o jantar. Um peixe assado comprado no mercado de Gassin. Bem, está pronta, Emily? Ele perguntou enquanto se sentavam na sala de estar. Preciso avisá-la de que a história é complexa, por assim dizer. Estou pronta. Se eu me lembro bem, Constance e Sophia haviam chegado ao chateau e Edward conseguira fugir para a Inglaterra. Leitura de um poema. Paraíso. Uma manhã dourada, um pêssego doce e maduro, um mar azul beijando a praia. Um cheiro de primavera, uma rosa orvalhada, da qual o perfume enche um nariz ansioso, a beleza em toda a parte, um banquete para os sentidos se refestelarem, uma cela escura, o medo da noite. O vento mestral sopra com toda a força. O frio do inverno em uma terra infértil. O frio mordaz na mão gelada. A beleza, agora, fechou suas portas e foi-se embora para um porto distante.
um toque no rosto, um beijo demorado, uma lembrança tão suave que logo desaparecerá, um braço carinhoso ao meu redor, a beleza do verdadeiro lar de um coração, em meio ao desespero negro, uma estrela cadente, pois o paraíso é onde você está. Sofia de La Martinières, abril de 1944.